A cultura do povo brasileiro e o sertão nordestino são temas do trabalho do artista plástico Marcos Reis Peixoto, conhecido como Marepé. E a primeira grande exposição individual do artista baiano está em cartaz na Estação Pina, espaço da Pinacoteca ao lado da Estação Júlio Prestes, aqui em São Paulo. Dá só uma olhada. O filtro de barro, a trouxa de roupa, o guarda-chuva. Objetos comuns do cotidiano que ganham uma outra dimensão na obra de Marcos Reis Peixoto, o Marep. Marep nasceu em Santo Antônio de Jesus, cidade que conecta o sertão ao mar no recôncavo baiano e que é uma rota de circulação de mercadorias que vão desde materiais de construção a alimentos. Marep, a cidade natal, essa paisagem da sua origem, é influência, reflete na sua obra? Muita coisa que está aqui é influência dessa minha vivência por lá, né? Minha mãe veio do sertão, que me ajudou também até a expandir mais esse olhar, né? Como, por exemplo, esses trabalhos meus da Cama de Vento, é fruto dessa vivência também lá no sertão. E chegando ao litoral, que chegando já em Salvador, tem outros trabalhos também que demonstram esse momento por lá. As matérias-primas são ressignificadas no ready-made, que se refere a objetos produzidos em massa, expostos como obras de arte. O conceito é do artista francês Marcel Duchamp, referência para Marep, como na instalação Os Filtros. Simbolicamente, para mim, ele já se torna outra coisa, algo que filtra, que transforma, algo que purifica, entendeu? Então tem essa simbologia também do filtro, além da relação com o Nordeste mesmo, né? A questão da água, da seca, do universo doméstico da casa também. 30 anos de carreira, 30 obras divididas em 3 eixos temáticos: mover, transformar e condensar. Como esses 3 verbos norteiam essa retrospectiva aqui do Marep. Mover está muito relacionado no campo da arte, a ideia de você tirar um objeto do uso, né, e trazer para o museu, isso ganhar significados. Por exemplo, a mudança, que é um pequeno caminhão que você vê todos os objetos de uma família inteira que está migrando. E em transformar, que é a sala central, eu pensei muito na transformação do discurso. Assim. E aí tem uma obra muito importante, que é aqui da Pinacoteca, que é o retrato de Bubu, que foi apresentado no Museu Georges Pompidou, e ele fez isso um pouco lembrando por causa do Pompidou e Bubu, e ele foi colocado uma medalha com o retrato do avô ao lado do presidente francês. E aí esse discurso todo se deslocava, né? Um discurso oficial, histórico, e ele punha par e passo a imagem do avô. Além do retrato do avô Bubu, Marep também expôs em Paris a instalação Periquitos, que exibe pela primeira vez no Brasil. É uma fotografia minha, na época de criança, no 7 de setembro, onde eu coloquei em uma proporção meio gigante, né, assim, numa televisão. Tem esses filtros, né, de luz, né, que era comum também na década de 70, né, se colocar nas TVs preto e branco. Já a instalação, com cerca de 50 guarda-chuvas, foi uma resposta do artista para a pergunta da 27ª Bienal de São Paulo, em 2006, que questionava como viver junto. Uma das respostas que eu quis dar com esse trabalho a essa pergunta, como viver junto, é essa questão da proteção. Acho que a gente, como ser humano, a gente tem quase esse dever, né, de proteger um ao outro. A gente tem esse nome, né? Estranhamente comum. O que há de estranhamente comum na obra do Marep? Muita gente me pergunta se estranhamente seria uma coisa de surpreendente, assim, mas não é bem isso. Acho que é muito mais um lado singelo, ou seja, a gente vê um filtro de barro que foi alongado, que a gente está acostumado a ver na nossa casa, e de repente aquilo ganha uma outra proporção, né? Ou um guarda-chuva que a gente usa e de repente eles enfileirados vão transformando o ambiente em outro espaço. Então, acho que tem muito a ver com isso, que o estranhamento é um pouco nessa relação, assim, um pouco mais na afetividade talvez, né, na singeleza do trabalho.